diga: Deus jamais se atrasa. Meus irmãos, conto para vocês uma história real ocorrida em 1926. Um missionário médico chamado George Harley fundou uma missão médica na tribo Mano, na Libéria. Libéria é um país extremamente pobre do oeste da África, parte do continente africano. Então, em 1926, George Harley funda uma missão médica na Libéria. Ele teve apoio dos habitantes e construiu uma clínica e uma capela. Nessa clínica ele chegou a atender 10.000 pacientes ao ano. Mas quanto à capela, ninguém sequer a visitava. Ele era um missionário. Depois da chegada dele e de sua esposa, logo que eles chegaram à Libéria, tiveram seu primeiro filho e puseram no menino o nome de Robert. Carinhosamente eles chamavam Robert, do apelido americano para Robert, que é Bob. Então chamavam de Bob. O menino crescia em contato com a floresta e era, no dizer do pai, a pupila dos olhos do casal. O primeiro filho deles, nascido no solo missionário, na Libéria, na África. Harley mais tarde afirmou para um amigo as seguintes palavras: como amávamos o nosso rapazinho. Mas um dia, quando ele estava com quase 5 anos de idade, olhei para a janela do consultório e vi Bob. Ele estava correndo pelo campo, mas de repente caiu. De 4 aninhos, quase 5. Ele se levantou, correu mais um pouco, caiu outra vez, só que dessa vez ele não se levantou. George Harley saiu do consultório, foi correndo até lá onde o menininho estava, o Bob, ergueu o corpo do filho e o filho queimava em febre. Ele diz: ergui o corpo febril do meu próprio garoto. Eu segurei nos braços e disse: Bob, não se preocupe, papai sabe como tratar a febre dos trópicos. Papai vai ajudar você a se recuperar. Harley tentou todos os tratamentos possíveis, tudo o que ele sabia de medicina, mas nada adiantou. A febre aumentou e Bob morreu. Os pais ficaram perturbados com o sofrimento, perderam seu filhinho de quase 5 anos no campo missionário, logo que estavam começando a obra. Harley foi para a oficina da casa dele fabricar o caixão. Ele teve que fazer o caixão para o seu filho. Colocou o corpinho do Bob dentro do caixão. Ele mesmo fechou o caixão com pregos. Ergueu o caixão do filho, colocou nos ombros e sozinho caminhou na floresta em direção a uma clareira, um espaço vazio na mata, para sepultar seu filho. Quando ele estava indo em direção à clareira, um dos idosos da aldeia onde eles moravam observou a cena e perguntou o que era aquilo, o que estava acontecendo, por que daquele caixão. Harley explicou que o seu filho tinha morrido. O idoso se ofereceu para ajudá-lo a carregar o caixão. Em seguida, passando essa experiência terrível, George Harley contou para um amigo chegado. Aquele senhor segurou numa ponta do caixão e eu na outra. Nós chegamos à clareira na floresta, cavamos uma sepultura e colocamos ali meu filho Bob. Quando tapamos a sepultura, eu não pude mais suportar, conta George Harley. Eu caí de joelhos e comecei a soluçar incontrolavelmente.
meu filho amado estava morto. E ali estava eu, no meio da selva africana, a mais de 12.000 quilômetros de distância da minha casa, da minha família, dos nossos parentes, e eu estava completamente sozinho. Mas Deus é sensível, nunca falha, jamais chega atrasado. Ao final da mensagem eu vou retornar a essa história. Ela terá uma continuação. O que eu tenho a dizer a você, meu amado, minha amada, nesta noite, é que é justamente nessas horas tão difíceis, de crise tão dura, que nós somos convidados a olhar de um modo único, singular e muito próximo à própria face de Deus. E ao olharmos para a face de Deus, nós veremos o grande amor que Ele tem por nós, sentindo a nossa dor, pronto a nos tomar nos seus braços de amor. Deus nunca falha. É justamente por causa dessa experiência com Deus, na hora da dor extrema, nesses piores momentos, é justamente por isso, que esses momentos, porque neles nós nos encontramos com Deus de modo singular, são justamente esses momentos piores, poderíamos dizer, que se tornam os melhores momentos na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Hoje pela manhã, quando acordamos e fomos para a cozinha, uma mesinha que temos ali embaixo do armário, bem pequenininha, só para 4 pessoas, eu e minha esposa fomos tomar café da manhã. Ela começou a cantarolar uma canção que eu compus lá no Rio Grande do Sul, chamada Deus se importa com você. Eu não vou cantar a canção, apenas vou falar a letra. Quando eu escrevi essa música, eu estava pensando em pessoas nos hospitais, mas essa canção, evidentemente, você vai ver, a letra dela não se limita a quem sofre por causa de doenças, de enfermidades. É uma canção para todo mundo que está sofrendo. A letra diz assim: nas horas de dor, quando o mal parece sufocar e o medo de estar só é muito real, nós olhamos para trás e vemos que alguém se importou, pois no mar agitado, nosso barco ainda está a navegar. Deus se importa com você. Ele ama e socorre quando ninguém mais pode ajudar. Deus deu seu Filho para te ver perdoado e vencedor. Essa é uma das muitas canções que Deus me deu em horas de dor. Ela não foi composta no momento de riso, ela foi composta no momento de dor. Interessante que o autor da carta aos Hebreus nos fala justamente desse Deus sensível, desse Filho sensível, desse Pai sensível, dessa divindade sensível, que revela para nós compaixão profunda na hora da dor. Hebreus 4, verso 15, diz: este nosso sacerdote supremo, diga Jesus, nosso sacerdote supremo. Hebreus 4,15 diz: este nosso sacerdote supremo não é um simples homem que não possa compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, ele passou por todas as mesmas provas que nós, mas sem ter pecado. Portanto, cheguemos-nos com confiança ao trono de Deus, para podermos receber misericórdia e graça, e para sermos ajudados sempre. Olhe para o seu irmão e diga: sempre. Olha para ele e diga: ajudados, sempre que tivermos necessidade. Vamos dar um aplauso ao nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Na cena a seguir, um texto por demais conhecido,
Olhe para o rosto de Jesus. Faça esse exercício agora. E a pergunta que de antemão eu quero fazer a você é: o que você vê no rosto do Senhor? Sensibilidade ou frieza? O texto que vamos ler fala de Lázaro, amigo do mestre, que estava morto. Lázaro estava morto. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, estavam desoladas, inconsoláveis. O vilarejo em Betânia, onde eles residiam, estava alvoroçado. Havia uma comoção generalizada pela morte do irmão de Marta e Maria, o tal Lázaro. Muita gente estava triste, diz a Bíblia. A tristeza estava por toda parte. Mas Jesus chegou ali. Ora, João 11, eu leio a partir do verso 30. Jesus parara fora da aldeia, no local onde Marta se encontrara com ele. Quando os judeus que estavam na casa e procuravam confortar Maria a viram sair tão apressadamente, pensaram que fosse ao túmulo de Lázaro para chorar e seguiram-na. Chegada ao sítio onde Jesus se encontrava, Maria caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Verso 33 diz: ao vê-la chorar, acompanhada no seu pranto pelas pessoas daquela terra, Jesus comoveu-se e sentiu forte emoção. Onde está ele sepultado? Perguntou-lhes. Vem ver, disseram-lhe. E Jesus chorou. As pessoas comentaram: vejam como ele era amigo de Lázaro. O que você vê no rosto do Senhor? Eu vejo sensibilidade e, como diz o texto, lágrimas. Antes de dizer para nós: chorem com os que choram, Jesus chora com os que choram. Deus chora com quem chora. Essas lágrimas, a Bíblia deixa claro para nós. Sabe de quem são? Lágrimas de Deus na face de Cristo. Jesus vai dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, verso 9. Hebreus 1, verso 3 diz: o Filho é o resplendor da sua glória, a glória do Pai, e a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, a expressão exata do seu ser. Trazendo para o texto de João 11: quem vê o Filho chorar, está vendo o Filho chorar e está vendo o Pai chorar. Quem vê o Filho sorrir, está vendo o Pai sorrir, enquanto vê também o Filho sorrir. Quem vê o Filho pronto a salvar, vê um Pai pronto, absolutamente pronto e determinado a salvar. Quem vê o Filho, vê o Pai. Deus é sensível. E Deus é o grande restituidor. Amém? Deus é o grande restituidor. Uma das sensações mais falsas e mais complexas, tamanha a sua falsidade, tamanha a mentira dessa sensação, é na vida daqueles que seguem a Cristo, num dado momento, pensar, sentir que Deus chegou tarde, que Deus fez algo atrasado, fora do tempo. Essa é uma das sensações mais falsas que um seguidor de Cristo pode ter, de que Deus chegou atrasado. É interessante que por vezes até mesmo o ensino parece chegar até nós tarde demais. E aqui eu quero fazer uns parênteses. Por vezes isso até pode acontecer por falha humana, jamais por falha divina. Aqui eu quero fazer uns parênteses. Quando um povo
e aqui eu quero expor um princípio dentro desses parênteses. Quando um povo desconhece certas verdades ou certa verdade, e por causa dessa ignorância acerca de uma verdade ou de várias verdades, uma, duas ou mais verdades, e por causa dessa ignorância, perece e sofre, quando a verdade finalmente brilhar diante dos olhos desse povo, se esse povo, se essa pessoa ou esse povo receber de coração aberto a verdade até então desconhecida, até então ignorada, Deus se compromete, é o que a Bíblia nos faz crer, Deus se compromete em operar milagres tais na vida dessa pessoa que acolhe de coração aberto a verdade antes ignorada, que essa pessoa, ao acolher a verdade, dirá: Deus está me restituindo, Deus está me restituindo, Deus está me agraciando, Ele me alcançou na minha ignorância, no meu desconhecimento, Deus é o meu resgatador. Esse princípio fica mais que evidente na profecia de Jeremias. A primeira parte da interpretação da visão de Jeremias sobre o cesto, os dois cestos, na verdade, os dois cestos de figos que aparecem em Jeremias 24, a primeira parte da interpretação é o que nos cabe agora. Jeremias 24, a partir do verso 3 diz: E disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons, muito bons, e os ruins, muitos ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Então Jeremias vê um grande contraste. Figos bons estão muito bons, figos ruins estão muito ruins. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá levados em cativeiro. Esses bons figos, tão bons que você está vendo, são os habitantes de Judá que eu mandei para o cativeiro. Eu olharei para eles como figos maravilhosos, tamanha restauração que eu vou fazer. Como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, ou seja, mandei de Jerusalém para a Babilônia, Deus diz, os quais enviei, foi Deus que mandou para o cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Nós estamos falando de um pai disciplinando seus filhos para o bem dos seus filhos. Amém? Eu os enviei para o seu bem, diz o Senhor. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem. E os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei e não os destruirei, e plantá-los-ei e não os arrancarei, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim, diz o Senhor, de todo o seu coração. Aleluia. Agora, preste atenção. No capítulo anterior, Jeremias 23, Deus diz o porquê de Judá ter sido levado ao cativeiro. No capítulo anterior, Jeremias 23, Deus diz o porquê. Por que eu tive que fazer isso, diz o Senhor? Primeiro, por causa dos pastores, dos anciãos do povo, dos líderes. Quanto aos pastores, diz Deus em Jeremias 23, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor.
Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Preste atenção, o visitar aqui não tem a ver com o nosso visitar, de ir na casa um do outro, não é disso que o Senhor está falando. É atender a necessidade espiritual do povo enquanto povo. Falar de visitação aqui seria algo absolutamente descontextualizado. Nós faríamos um erro histórico chamado anacronismo. Não é disso jamais que a Bíblia estará dizendo. São pastores, líderes de Israel, sacerdotes do povo de Deus, que falharam na missão de ensinar ao povo a verdade de Deus. Neste sentido, o povo não foi visitado. A glória do Senhor não estava com esses homens, não estava com esses sacerdotes, e o povo sucumbiu no pecado. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor, e eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Nesse mesmo capítulo 23, Deus também fala contra os profetas. Eu gosto dessas distinções bíblicas. Em canto nenhum a Bíblia iguala pastor e profeta, viu? Há um modernismo teológico com cara de ortodoxia, mas que de ortodoxo nada tem, dizendo que pastor e profeta são a mesma coisa. Não, não são. O profeta é aquele que recebe a palavra sem intermediação alguma. Ele é o profetês, ele é o porta-voz direto. Pastor é aquele que cuida, que ensina, que muitas vezes é mesmo um mestre, orientando, guiando. Ele trabalha em cima daquilo que já foi revelado. Normalmente o pastor trabalha em cima daquilo que o profeta já falou. Mas o Senhor fala agora contra os profetas em Jeremias 23, versos 21 e 22. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se, olha isso que o Senhor diz, Jeremias 23, versos 21 e 22. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Se os profetas tivessem sido minha boca, o povo não teria sucumbido. Deus está dizendo claramente que o que faltou para Israel foi verdade. O povo estava cheio de engano, de mentira, e por isso foi para o cativeiro na Babi. É o que o Senhor está dizendo em Jeremias 23. Sacerdotes que não ensinaram, profetas falsos que falaram de barriga cheia, coisas segundo a sua imaginação. Deus nunca falou nada, mas eles foram e falaram. Cuidado, coisa terrível é alguém que diz o Senhor falou quando o Senhor nada falou, e coisa igualmente terrível é aquele que diz não foi o Senhor que falou, quando o Senhor falou. Longe de nós desprezarmos a voz do Senhor, e longe de nós ousarmos falar o que o Senhor não falou. Que o nosso coração tenha santo temor. Amém, amados? Sem invencionices e sem incredulidade. Um santo temor. Fechando esse parênteses, Deus nunca, jamais chega tarde. Adonai é sensível ao sofrimento e ao clamor.
Por ignorar a verdade, Israel fez o que era mal. Mas quando brilhou a luz da verdade, Deus diz: eu serei o restituidor. Eu serei o restituidor. Talvez nos últimos dias Deus tenha falado algo a você que você diz: meu Deus, eu não sabia. Aleluia, você sabe. Viva 2017 como um tempo de restituição. Se houve a falha humana, se em algum aspecto, ou você ou qualquer outro falhou, não dá para se voltar no tempo, porque não existe essa máquina. Só podemos olhar adiante. E adiante temos um Deus de restituição. Mas eu disse a vocês que retornaria à história do início. E eu quero finalizar com este princípio. A ausência aparente de Deus na hora da dor, na hora da angústia, do sofrimento, guarda para aqueles que o seguem, surpresas de amor. A ausência aparente de Deus na vida daqueles que o seguem, guarda surpresas de amor. Nós sabemos, é sabido, Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem juntas, elas colaboram juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então há uma teia complexa de coisas trabalhando a favor daqueles que amam a Deus, diz o apóstolo Paulo. Sabemos disso. Sabemos, nesse mesmo capítulo Paulo diz, verso 18, 10 versículos antes apenas, que as aflições deste tempo presente não são comparáveis àquilo que Deus em glória tem reservado para nós. A glória que em nós há de ser revelada, não dá para comparar. Entretanto, apesar de todas as coisas contribuírem para o nosso bem, apesar de sabermos também que as aflições destes dias são pequenas, muito curtas, é verdade, diante de uma eternidade absolutamente gloriosa, apesar de nos deliciarmos nessas coisas, precisamos também lembrar de algo especial na hora da aflição. Naquele instante sombrio, frio, naquela hora de crise, Deus quer mostrar de um modo singular o seu rosto. Deus quer nos dar uma compreensão maior do seu amor. Eu quero voltar um pouquinho na história de George Harley, missionário na Libéria. O final da história, um dos idosos da aldeia em que Harley morava, observa a cena, pergunta sobre o caixão. Harley explica que seu filho tinha morrido. O idoso se oferece para ajudá-lo a carregar o caixão. O doutor conta a um amigo que aquele senhor segurou numa ponta do caixão, Harley na outra. Por fim chegaram na clareira, na floresta, cavaram uma sepultura e Bob foi o garotinho de 4 para 5 anos enterrado ali. George Harley finaliza dizendo: quando tapamos a sepultura não pude mais suportar, caí de joelhos na terra e comecei a soluçar incontrolavelmente. Meu filho amado estava morto e ali estava eu, no meio de uma selva africana, a mais de 12 mil quilômetros de distância de casa e de nossos parentes. Eu me senti absolutamente sozinho. Mas, quando comecei a chorar, o velho inclinou a cabeça, atordoado, espantado, abaixou-se do meu lado e ficou me olhando com muita atenção. Por um longo tempo, aquele velho se sentou ali e ficou me olhando chorar.
De repente ele ficou de pé, voltou correndo pela trilha na floresta, gritando com toda a força: o homem branco! O homem branco! Ele chora como um de nós! O velho africano começou a gritar que o missionário, o homem branco, chorava também. Na mesma noite em que pela manhã Bob foi sepultado, enquanto Harley e a esposa estavam extremamente tristes, lembrando que até então nenhum nativo tinha sequer visitado a capela de Harley. As pessoas frequentavam a clínica, mas ninguém queria saber da mensagem. Naquela mesma noite do dia em que Bob foi sepultado, enquanto Harley e a esposa estavam lamentando a perda do filho, alguém bateu a porta. Harley abriu. Estavam o chefe da aldeia, quase todos os homens, mulheres e crianças. Eles queriam ouvir sobre o Deus de George Harley, porque agora eles viam que ele era um homem sensível. No domingo seguinte à morte de Bob, a capela estava abarrotada de pessoas, a vila inteira estava na capela, porque viram o missionário chorar seu filho. Entenderam que aquele homem era como eles e quiseram parar para ouvi-lo falar sobre Jesus. Então Deus transformou a tristeza em alegria. O choro pode durar uma noite, diz a Escritura. Você pode passar a noite inteira chorando. É certo que se você chorar aos pés do Deus sensível que nos ama, pela manhã virá alegria. Deus precisou ir às lágrimas, porque Cristo precisou receber os cravos. Deus sabe muito antes de mim e de você o que é sofrimento, e sofrimento em alto nível. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo no plano de Deus. Deus sabe o que é o sofrimento. Deus sabe. Ele é solidário à nossa dor e tem poder para transformar a nossa dor em bênção, em alegria. Deus jamais se atrasa. Na hora da dor, Deus olha para o seu rosto, e eu peço que você fique de pé agora. Na hora da dor, Deus olha para o seu rosto, e eu peço que você diga isso para o seu irmão, para a sua irmã agora, com muito carinho, com muito amor. Diga para ele ou para ela: na hora da dor, Deus olha no seu rosto, na esperança de que você possa ver o rosto dele. Você entendeu isso? Na hora da dor, Deus olha para você. Olhe para esse rosto que te ama. Chorem juntos se for preciso, mas não deixe de olhar essa face querida, essa face amada. Não deixe de olhar essa face de Deus.